É muito legal você trazer isso, Guilherme, porque a gente trazendo para o empreendedorismo, né, que é a nossa linha de comando aqui, você entra com a especialidade, você entra no nicho, né? E é muito legal você trazer, porque a sua conexão com a medicina é perfeita, porque a partir do momento que a gente se posiciona, você aprende a dizer não, né? E acaba com essa história de que você é capaz. Não, você não é capaz. Então você disse, eu estudo longevidade, eu sou o cara da longevidade. Então, se o meu cliente me pôr em xeque, eu sei responder tudo sobre longevidade, porque eu estudo a longevidade. Se o cara quer a hipertrofia, se tiver a ver com a longevidade, eu sei e eu tenho competência total. É óbvio que o geral da hipertrofia a gente também sabe, porque a gente estuda fisiologia, biomecânica, tudo igual. Isso a gente não está questionando. Mas é claro que um especialista em hipertrofia, ele vai ser especialista, né? E aí a história do teu ginecologista e do ortopedista especialista em mão, em punho, porque também é isso, o cara é de joelho, ele não é de mão, é de mão que você tem que ir. Né? Então a gente precisa ter isso com muita clareza, né? E aí eu vou ser um pouco chata e vou puxar um pouco mais para o comportamento humano, que é quando eu falo que assim, quando você tem certeza do que você quer, do que vibra, e aí eu vibro o coração que você. Eu fico falando até 1 hora da manhã sobre longevidade, porque é o que vibra, né? Em um momento você teve esse insight e fez, é isso que eu quero estudar, é isso que eu gosto, é nisso de fato que eu acredito e eu vou mergulhar e ser o profissional dessa área. E aí você se posicionou, né? E quando você se posiciona, as pessoas, né, quando não tem essa clareza, tem a impressão que vai deixar de ter cliente, porque eu vou trabalhar só com longevidade. Eu, Flávia, vou trabalhar só com posicionamento. Ai, mas os outros eu vou ter menos. Aí é que está a diferença. Quando você nicha, você tem todos aqueles clientes que estão desamparados de um profissional de fato especialista e bom, né? Então, quando você nicha, você é o bom. E aí chove cliente, você não tem como dar conta, né? E aí é quando a gente fala que a importância de todos os profissionais terem essa clareza do que realmente quer e se dedicar de fato a um assunto específico e ser o profissional. Então, assim, e isso vai não só no marketing digital, que está muito em alta, você tem que nichar para você falar nas redes sociais, tal, mas sim, você tem que nichar no seu offline. Porque como que você vai ser bom se você é generalista? Você não tem competência total do que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Você fala superficialmente. E isso qualquer pessoa percebe, né? Então, assim, se você. E nós que somos personagens, a gente está trabalhando com um público diferenciado. Porque um público que procura o personal não é um público a quem? É um público diferenciado, normalmente, né? Ele é pós-graduado, é mestre, é doutor, enfim, são grandes empresários. Então, são pessoas que têm acesso a todos esses. Ah, eu falo inglês, tem outros que falam muito mais do que só inglês, né? Então, assim, eles sabem, são poliglotas, eles dominam, eles estão em contato com outras regiões. Então, assim, se você de fato não sabe o que você está fazendo, o que você escolheu, dificilmente você vai ser um profissional valorizado e bem remunerado. E aí você fica naquela lamentação de que não tem campo, é a educação física, é a low cost, eu não consigo cobrar mais. Cara, se você é bom, você cobra o preço que você quiser. Quando o médico é bom, você não questiona o valor, o preço da consulta dele, você simplesmente vai, né? Se você é um profissional bom, o teu cliente também não vai questionar, porque ele tem total certeza do que você é capaz de transformar na vida dele, né? Por aí, Léo? Eu penso por aí e vejo assim ainda, eu gosto de observar outros mercados, né? Eu já falei aqui outras vezes que eu gosto de estudar o mercado da alimentação. É um dos mercados mais concorridos que existe no mundo e se a gente puder absorver e aprender como eles desenvolvem a questão da concorrência e produtos também, a gente
consegue trazer muita coisa interessante para o nosso mercado. Pensando nisso também, né, e usando, né, isso como gancho, e já trazendo o gancho da longevidade, que a pergunta que eu quero fazer vai estar em cima disso, tem muita publicidade hoje relacionada a centros médicos para uma certa faixa etária que está com problema de potência sexual, que não, né, a libido está lá embaixo. E isso é um baita de um campo para a educação física, porque só pelo simples fato da pessoa diminuir gordura abdominal, a mudar, parar de converter a testosterona em estrogênio, né, voltar essa vitalidade e tudo mais, ela não precisa de medicamento. Só que o profissional ele não estuda isso, ele não entende a ferramenta e o poder que ele tem na mão dele, ele só olha para quê? O que eu preciso fazer para ficar com 40 de braço, ter uma coxa de 50, né? E não, porque ele não entende a sociedade como um todo. A janela de mundo dele é aquele mundo da academia, que está todo mundo bem, feliz, sarado. Então, o que se reflete não é isso. O que se reflete é que tem pessoas que têm distúrbios comportamentais que vão ter alimentação, né, vão focar na alimentação, vão ter compulsão, porque talvez a única forma de sentir prazer é por meio da comida. E tem outras que vão para a medicação porque estão com depressão, e daí a gente fala, pô, a gente é da área da saúde, mas não entende quais são os hormônios da felicidade, do bem-estar, o que eu posso utilizar para se posicionar frente a essa necessidade de mercado. Mas, fazendo todo esse cenário e tudo mais, eu quero trazer também, porque eu acredito que tem muito a ver. Você falou num ponto que é fantástico, né? E é um baita de um mercado que eu vejo, essa da longevidade. Eu estava lendo um estudo recente, alguns anos atrás eu já tinha organizado um evento focado na atuação do personal trainer para a terceira idade. Um dos palestrantes, que era um médico, isso em 2013, ele falou que o que tinha de comum nas 5 cidades onde é comum passar dos 100 anos é um negócio chamado propósito. Se a gente for trazer, para deixar bacana, é o tal do Ikigai, né? Que o japonês usa bastante. Aí, recentemente, eu vi um estudo que justamente falava do Ikigai, e trazendo exatamente essa questão. Cidades que não têm, geograficamente, não tem nada a ver com a outra, mas a questão do senso de propósito, ela está muito embutida. E é algo que dentro do empreendedorismo, dentro do negócio, é algo que se martela muito, né? Você tem que ter um propósito, tem que ter uma missão de vida como empresa, como pessoa. Isso também reflete, ou dentro do que você estuda, na questão da longevidade, não só da pessoa, mas do negócio dela, da empresa, ou você não teve acesso a esse assunto, ou deu uma viajada aqui? Não, peraí, eu vou pegar um livro que está aqui ao meu alcance. Aí, ó. Para responder. Quando pega livro é melhor coisa. Não. Só para saber, ó, o livro da minha cabeceira. Aí, ó. Empresas feitas para durar. Né? O que as empresas centenárias fazem que duram mais? Se a longevidade, vamos estudar isso também. Jim Collins. Só que 5 anos depois que ele lançou esse livro, a maior parte das empresas perderam muito valor para as empresas de tecnologia. E ele lançou esse outro livro, que é o próximo. Estão sendo livros lidos simultaneamente. Como as Gigantes Caem, do mesmo Jim Collins. Sim, quando tem um valor verdadeiro, parece que tem uma relação, tal do propósito. Né? E aí eu vou dizer que eu sou um pouco semi-especialista no assunto, porque eu fiz uma formação nesse cara aqui, no Viktor Frankl, que é o pai, a linha dele é a terceira escola vienense de psicoterapia, que é a logoterapia, do grego logos, que é sentido, que é a terapia do sentido, então.
Aí, para amarrar tudo isso aqui, não ficar um papo de maluco, porque já está ficando, vou voltar um pouco. Com 3 malucos, então. Vou voltar um pouquinho lá no que a Flávia tinha dito. Eu não escolhi a longevidade porque eu. Nossa, isso me brilha os olhos, isso é legal. O meu primeiro cliente personal trainer tinha 63 anos. E eu falei para ele: você é meu primeiro cliente. Ele falou: não tem problema, eu quero te contratar por uma questão simples. Você é o profissional que se relaciona comigo na academia que tem mais paciência e respeito pela minha condição. Aí falei: preciso estudar. Aí comecei a estudar o que é que um indivíduo de 63 anos, eu não tinha visto nada disso na faculdade, eu estava ainda me formando, na época podia, hoje em dia não pode mais, e peguei com os professores e fui. Depois isso aconteceu um pouco naturalmente, outros clientes com um pouco mais de idade, e eu fui estudando. E eu aprendi que mais do que as coisas que eu gosto de fazer, eu devo seguir as coisas que as pessoas falam para mim que eu faço bem, né? Porque às vezes eu gosto, vou dar um exemplo concreto. Eu adoro jogar voleibol. Não sou bom nisso, tá? Eu gosto muito. Não quer dizer que eu vou ser escolhido primeiro para jogar voleibol. Então, não adianta eu insistir ficar treinando voleibol. Eu tenho 1,85 m. Para o voleibol, eu fiquei uma tampa, né, para um voleibol competitivo. Não dá, não tenho chance disso. Então, muitas vezes, a gente deve muito mais seguir aquele faro que a gente foi escolhido do que aquilo que a gente idealiza. Às vezes por imprensa, porque acha que vai ganhar mais dinheiro, coisa e tal. Aí, quando a gente olha a academia, eu estava pegando aqui, olhando para baixo, pegando meu telefone para colar. Eu tenho... Todos os anos eu atualizo os números oficiais do CONFEF, de número de academias, de formados em educação física e tudo mais. E aí é chocante a gente saber que dia 31 de dezembro do ano de 2020, eu sempre peço em janeiro, o que encerrou o ano anterior, nós tínhamos 47 mil academias no Brasil. Ou seja, não é que a concorrência aumentou, eu tenho 47 consultórios disponíveis para eu atender. Boa. Não é só virar um pouquinho a pirâmide. Eu tenho 47 mil empresas fazendo propaganda que a atividade física é muito legal. Eu posso olhar pelo outro lado também. Quando eu olho para esse número, é importante eu lembrar também que 10 anos antes, cadê o número aqui que andou na apresentação, porque está online? É chocante a gente pensar aqui, ó, em 2010 eram 16 mil academias. Em 2020, 47 mil em funcionamento. Academias não, vamos lá. Registros jurídicos, porque Sim. às vezes uma academia grande tem 3 ou 4 registros jurídicos. Sim. Tem ali o estúdio de cross-training, o de pilates, a academia e mais um outro. Sim. Mas quase que triplicou. Sim. Poxa, em 10 anos eu tenho o triplo de oportunidade de trabalho do que eu tinha em 2010. Isso é maravilhoso. Eu tenho mais casinhas atraindo as pessoas para ir lá. O assunto qualidade de vida, atividade física, exercício, ele é senso comum hoje. Nos anos 2000 era mais ou menos. Era uma coisa muito elitizada. Hoje todo mundo deseja. Quando o profissional, ainda na fala da Flávia, reclama da low cost, a low cost é um consultório que eu pago mais barato também, né? Então, tem várias formas de ver o mercado. Lutar contra ele é inevitável. Não é inevitável, a palavra é. Não vai gerar resultado, me fugiu a palavra aqui. Eu preciso entender que esse é o mercado e como que eu atuo agora. Agora, voltando para a questão da longevidade, aqui, para o que o Léo tinha dito, e como a gente vai trabalhar, quais são as possibilidades todas? Puxa, eu vou dar um exemplo que a low cost proporciona. Tem muito cliente que treina na low cost e contrata prescrição de treinamento externo.
Eu nunca trabalhei para nenhuma delas, mas 2 amigos gerentes me disseram que a percepção deles é que mais da metade dos usuários de academia low cost contratam ou personal trainer ou contratam prescrição de treino externa. Olha o mercadão aí. A gente está falando de um mercado de mais de 400 academias no Brasil, seja das grandes grifes ou das academias unitárias low cost. Tudo bem. Ah, mas ele não dá emprego para o profissional de educação física, mas ele dá oportunidade. E aí, se você usa um aplicativo A, B, C ou D, existe uma estimativa de mais de 370 mil aplicativos de saúde disponíveis hoje no mundo. Se você souber 3 ou 4, usar bem, você consegue prescrever através de aplicativo para o aluno fazer, te dar o feedback e você ter uma receita que antes seria impossível. Então, a gente precisa aprender a surfar essas ondas. Vou de novo fazer um paralelo com a medicina. Um médico hoje, que ele quer se posicionar da classe média para cima na ginecologia e não tiver o ultrassom no consultório, ele não é classe média para cima. Classe alta, ele tem ultrassom no consultório. Consequentemente, ele tem que saber usar. Ele tem que dar um laudo tão bom quanto o melhor laboratório, ou no mínimo parecido. Se ele passar uma contramensagem, coloque em xeque a competência dele. Por isso, o profissional que quer se destacar e quer cobrar mais, ele tem que ir para os lugares que os profissionais mais qualificados também fazem. É interessante, por exemplo, saber ler um exame de hemograma, saber os níveis normais de testosterona do ser humano, as consequências, ter referências de estudos importantes, saber ler uma bioimpedância, olhar muito mais para a gordura visceral, que está mais relacionada à saúde, do que para a gordura corporal, que está mais relacionada à estética, não é? E aí ele vai se diferenciando de forma tal que o cliente olha e fala: uau, esse cara tem me dado respostas e apresentado caminhos que eu tenho gozado do benefício dessas aulas ou encontros ou treinos de 30 minutos, 3 vezes por semana, que modificam as minhas 168 horas do total. Ou seja, todo mundo tem, isso é democrático, todo mundo tem 7 dias, 24 horas por dia. Ok que os muito ricos têm mais tempo, porque ele não faz a comida dele, alguém faz para ele não faz, não, mas todo mundo tem democrático isso. E se você fizer 3 vezes por semana, ou seja, 1h30, vão sobrar ali 166 horas e meia para fazer todo o resto. Com essa 1h30, em 3 sessões de meia hora, você modifica elas para melhor ou para pior. Poxa, olha o poder que o cara tem na mão agora. Perfeito. De preferência, não causando dor na articulação, não lesionando a coluna do cara, ou de preferência até reforçando a parede abdominal para evitar uma dor lombar, porque ele vai ficar muito tempo sentado, como nós estamos agora. Sim. Então, o que é aquele estudo? O que é que ele quer proporcionar? Porque quando alguém olha para mim e diz, Guilherme, longevidade é muito específico. Eu já tive cliente de 26 anos que falou, Guilherme, meu pai está um velho com 60 e eu não quero ser um velho com 60, eu quero me cuidar desde já. Isso aí. Não é tão restrito assim, é muito amplo. Sim, sim. Eu não atendo só. Pô, eu quero ter 3 filhos, eu já estou com 35 anos. Você me ajuda a estar saudável para isso? Sim. Né? Então, vamos lá, jogar junto com o médico. Vai para cobrar um pouco mais, você vai ter que ter um tempo dedicado ao médico, né? Você vai ter que ter uma fala com ele, saber ler a informação que ele está te passando. Mas tem um mundo de oportunidades que a tecnologia, no meu ponto de vista, muito mais ajuda do que atrapalha.